Olá, leitores! Aqui é a Aline Rodrigues, do Tour dos Livros, e hoje nós vamos conversar sobre Minha Sombria Vanessa. Então, roda a vinheta. Bem, leitores, antes de começar a falar um pouco do livro Minha Sombria Vanessa, eu quero deixar um aviso sobre conteúdo sensível, que esse livro, ele inteiro pode ser um gatilho para determinadas pessoas. Aqui nós vamos ter cenas de estupro, cenas de relacionamento abusivo. O livro é narrado em primeira pessoa, então é bem pesado o que a protagonista vai contar, além de termos cenas de ações pedófilas que são bem desconfortáveis e assim, incomoda estar lendo. Se para você isso pode ser algum problema, pode desencadear algum gatilho, se você já passou por alguma situação abusiva, se você já passou por algum relacionamento ruim, talvez esse vídeo não seja para você, talvez esse conteúdo sensível seja muito forte e talvez não seja o melhor livro para você estar lendo. Dito isto, eu vou começar a resenha do livro Minha Sombria Vanessa, que eu tinha ouvido falar muito bem dele, na verdade, pela Beatriz Paludetto e pela Bel, bem no caso de ser uma trama muito bem construída, de ser um livro muito bem feito, muito bem revisado, um livro que incomoda, e pode ter certeza que eu comprei esse livro para entender o que se passava, que deixaram elas tão incomodadas, tiraram tanto da zona de conforto. E Minha Sombria Vanessa está longe de ser um livro fácil de ler e de falar sobre ele, tanto que eu fiz um roteiro, gente, olha, tá enorme. Hoje o vídeo vai ficar grande, porque é um livro preocupante, é um livro para se conversar. Pode ser que ocorra spoiler no meio do caminho aqui desse vídeo, porque eu não encontrei outra forma de falar de Minha Sombria Vanessa sem revelar um pouco da história, até um pouco mais do que o necessário às vezes. Mas na hora que eu for dar a minha opinião e passar para vocês o que eu achei em alguns pontos muito relevantes da história, eu vou estar avisando, que daí vocês podem pausar e não continuar assistindo. Para quem leu, às vezes se importa, ou às vezes para quem não leu e quer ler e falou, nossa, agora deu vontade, mas eu não quero spoiler. Ou para quem não liga, porque eu sou uma pessoa que não ligo muito de tomar spoiler, mas daí fica a critério de vocês, mas eu vou avisar, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Minha Sombria Vanessa, nós vamos conhecer a protagonista, a Vanessa Wai, em dois pontos diferentes da vida dela. Um quando ela tinha 15 anos e 17 anos depois, ela com 32 anos. Aqui logo no início do livro, no primeiro capítulo, nós vamos se deparar com uma notícia. Parece que está tendo uma locomoção na internet, uma notícia bem bombástica, que uma aluna denunciou um professor de um colégio interno por abuso sexual. E nisso tá acontecendo muitas coisas, muitas pessoas comentando, muitas pessoas compartilhando, e a mídia levando as coisas conforme ela mesma já faz, numa desproporção enorme, gente xingando, gente apoiando essa garota. E a Vanessa, ela não para de entrar nesse post, começa ela já adulta no caso, e vendo o que está acontecendo nessa locomoção. E no caso dos capítulos dela adulto, né, começa com isso e vai desencadeando muitos pensamentos que ocorreram com ela no passado. Até porque essa pessoa que está sendo acusada é o Jacob Strang, e ele era professor do colégio interno que a Vanessa estudava quando ela tinha 15 anos. Aí nesse momento já dá pra ter um pouquinho de noção do que vai acontecer, do porquê a Vanessa se preocupa tanto com esse post em especial e porque ela se preocupa tanto com esse cara em especial. Em contrapartida, em seguida nós já temos um capítulo dela com 15 anos, quando ela vai regressar ao primeiro ano do ensino médio na escola que ela estuda. E essa escola é um colégio interno, né? Então são muitas regras, a gente já sabe que há uma supervisão muito maior, é um colégio muito de prestígio, a Vanessa ganhou bolsa. Da Vanessa, de 15 anos, nós podemos ver uma pessoa muito tímida, com poucos amigos, ela é um pouco mais na dela, ela gosta bastante de ler,
ela não se enturma tanto. E ela queria muito estudar nesse colégio, ela convence os pais dela do quanto seria seguro ela estar estudando ali, mesmo que isso tivesse que tirar ela de casa, porque ela teria que morar lá. E ela está iniciando esse primeiro ano. Os professores são renomados, são professores que se formaram em Harvard, pessoas assim muito bem colocadas na sociedade, que têm um nome muito grande, que são pessoas consideradas pessoas de bem, pessoas seguras para estar num colégio interno. Mas estar num colégio interno, logo no primeiro ano do ensino médio, a Vanessa já estudou o último ano do 8º lá, ela não esperava que seria tão diferente o ensino médio para o ensino fundamental. É muito mais cobrança, ela fica meio atrapalhada de início e ela já fica meio solitária, meio na dela. Nós entendemos assim no decorrer da história que ela tinha uma amiga, mas daí ela acabou tendo uma discussão muito feia com essa amiga dela. E então agora no momento ela não tem amigos, tá meio complicado, mas ela queria voltar para a escola. No caso, essa escola, esse problema que ela teve com a amiga dela não foi motivo para fazer que ela se mudasse de escola, mas também não é muito revelado o que acontece aqui, até porque eu imagino que não é o foco da história. Ainda para a ambientalização da história, o que vocês precisam saber é que a Vanessa, ela começa, no caso, esse novo ano, tem matérias novas e tem professores novos que ela ainda não conhecia. Então, ela na última aula dela, ela tem aula de literatura, ela vai até a sala e ela vai ter aula com o professor Jacob Strang. Logo de início, ela já fica meio surpresa com esse professor, alguma coisa chama a atenção dele, assim, a forma como ele dá a aula, como a posição dele, ele é uma pessoa de presença, ele é um professor bravo, exigente, rígido, mas ele aparenta ser uma pessoa muito inteligente, madura, esperta. Então, ela fica assim curiosa com ele apenas. Porém, isso conforme vai passando as aulas, esse professor ele dá a entender e é muito interessante porque ele observa que a Vanessa, ela já é meio sozinha, sabe? E ele vai se chegando perto dela e ela vai encontrando nele, ela vai vendo uma possibilidade de uma pessoa que entenda ela. Ela vê ele como um homem maduro, muito esperto, que dá para ela conversar, falar das ideias dela. Ela acha que ela não vai encontrar uma pessoa da idade dela que a entenda, então ela fica muito contente de haver um professor que goste dela. Até que o professor Strang, ele toca nela, no joelho dela, e daí, gente, começa só a situação indo embora, sabe? Porque ele tem tudo muito bem planejado. Ele faz as ações dele muito devagar para que ela não se assuste, para ver qual seria a reação dela, coisas que até então não o comprometeria tanto. Então ele observa ela, ele conversa com ela depois da aula. Teve essa situação que ele tocou no joelho dela e ele vai se aproximando, até que nós vamos ver no decorrer do enredo o que vai acontecer. O que acontece entre os dois. É uma relação muito complicada mesmo. A Vanessa vai narrando no decorrer do livro e tanto ela com 15 anos quanto ela com 32, ela ainda tem contato com esse professor mesmo nesse momento atual, principalmente nesse momento atual, porque como ele está sendo acusado e ele sabe que ele passou dos limites com a Vanessa, que ele teve ações horríveis com ela, ele tem medo dela também se juntar a essa garota e acabar denunciando ele. E isso é um pouco da ambientação, o que vai acontecer na história, que é esse relacionamento entre um professor e uma aluna de 15 anos. Não é uma história de amor, não é bonito de ler, não dá pra romantizar. Esse é um medo que eu tenho muito, assim, de falar de Minha Sombria Vanessa, porque eu tenho muita preocupação de pessoas lerem esse livro e achar algo romântico nele, porque realmente não é. O Strang, ele é nojento, ele é escroto, ele dá uma angústia a ler sobre esse personagem. Mas, de ambientalização da história, é isso, para vocês saberem mais ou menos o que vai acontecer. E agora eu vou estar falando a minha opinião, e aqui pode conter spoilers, porque eu vou falar um pouco do livro em si,
mais das partes de ações que ocorrem nele. Então, se vocês assistiram até aqui, vocês se interessaram, querem ler o livro, mas não querem spoiler, pode ser que a partir daqui ocorram alguns spoilers, pode ser que não, eu não sei muito bem como que eu vou desenvolver a continuação desse vídeo, porque é um livro muito complicado de se falar. Eu tô ponderando bem pra ver o que eu vou falar. Mas caso vocês gostaram, querem ler, mas não ligam e querem continuar sabendo mais um pouco, é só continuar, senão é só parar aqui. Uma coisa que eu queria, assim, que eu achei muito demais como a autora passou, é a forma como o Strene, ele é muito estratégico. Então, assim, eu até comentei um pouquinho antes, mas logo de início as ações dele não deixam tanto na cara o que tá acontecendo. Apenas é uma coisa muito discreta, só a Vanessa percebe o que tá acontecendo. Então ele conversa com ela, às vezes ele encontra com ela em alguns corredores, tipo assim, às vezes ela tá num lugar verde lá da escola, onde tem, é tipo um quintal. E ele vai até ela, daí ele conversa, ele faz algumas comparações, ele senta ali do lado dela, ele fica observando ela na sala, coisas bem pequenininhas pra aguçar a curiosidade dela, pra ela ficar às vezes interessada nele e pra ele ter uma noção de mediação de onde vai o limite dela. Pra ver, será que se eu fizer tal coisa ela vai me denunciar? Que tipo de aluna ela é? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Então, logo de início, antes dele encostar no joelho dela, já estava sendo estabelecida uma relação abusiva e uma relação muito bem assim, detalhada, alguma coisa que ele já sabia que ele queria. Então, assim, pra mim, a todo momento ele já traçou aquilo que ele queria. Só não, às vezes não fica tão evidente no livro porque ele é muito vitimista. Então, pra ele, coitado, ele se apaixonou por ela. Nossa, isso é tão ruim pra ele porque ele tá arriscando a vida dele pelo amor que ele sente por ela. E ele é tão vitimista, mas ele é tão vitimista, mas eu não consigo engolir o que ele fala. Porque eu acho ele... Nossa, ele é muito horrível, eu não gosto desse personagem. Então, assim, no decorrer da trama, com as coisas que vão acontecendo, ele vai se aproximando dela e eles acabam se beijando, eles acabam tendo relações sexuais, mesmo ela sendo muito novinha. Gente, eu vou deixar bem claro. A primeira relação sexual deles é praticamente um estupro, então eu não consigo ver onde que tem romance nisso, você entende? Porque toda relação que ele estabelece com ela, depois vem o momento da chantagem, que é a garantia que ele tem de que ela não vai contar pra ninguém. Porque como ele já foi muito longe na história, ele já tocou nela, ele já beijou ela, eles já tiveram relações, ele tem muito medo de que ela abra a boca. Então, uma hora ele endeusa ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é muito madura para a idade dela. Ele fala muito isso, você é muito madura, você é muito forte, a gente está fazendo isso, nós estamos nos arriscando pelo nosso amor, vai dar tudo certo, nós vamos aguentar bem. Daqui a pouco, quando ele vê que ela tá meio assim, ele fala, não, mas eu fiz isso por sua culpa. Eu te beijei porque você pediu. Eu te toquei porque você queria. Não, eu fiz isso, mas você deixou. Mas em todas essas cenas em que ocorre, ela não se lembra de ela ter deixado ou de ela ter dado o primeiro passo. Quando acontece, no caso, a primeira vez deles no livro, que é bem pesado pra falar a verdade, ela não queria. E é muito desconfortável de estar lendo, porque parece que a todo momento ela não gostou daquilo. E eu não digo só da primeira vez, mas de todo o relacionamento que eles tiveram, porque ele fica com ela desde que ela tem 15 até 22 anos. E ainda assim, na vida adulta, ele mantém contato com ela. Então até a Vanessa adulta, ela tem medo de se comportar, como ela vai se comportar perto dele. Porque ela sabe que dependendo das ações dela, ele não vai gostar. Tem um momento que ele pergunta uma coisa e ela pensa, e daí ela fala que, por exemplo, eu tenho trabalho, no caso ela adulta. E daí ela pensa,
não, eu não devia ter falado isso porque ele não gostou. Porque daí no caso ele fala assim pra ela, ela falou, eu tenho trabalho, mas eu posso cancelar. Ele fala que não precisa. Daí ela pensa, eu devia ter falado sim na mesma hora e não colocado o empecilho, então agora já não adianta mais. Então mesmo adulta, ela já vem carregando todo o trauma, traços, sofrimentos internos, ela não se sente ajustada no que tá acontecendo. E ele, com ela mais nova, ele fica fazendo toda essa pressão psicológica. A Vanessa perde a confiança dos pais, a Vanessa perde a posição dela na escola, ela é expulsa por conta dele, pra encobrir as coisas que ele faz. A Vanessa tem muitas perdas e sempre é ela que assume tudo o que tá acontecendo. Bem, pessoal, acho que tem mais duas coisas que eu queria falar desse livro. Uma delas é que, mesmo tendo passado por tudo isso, a Vanessa não se enxerga como uma pessoa que foi abusada. Então, por mais que essas garotas estejam incriminando o Strane, estejam falando tudo que ele fez, um dos motivos para ela não se envolver na causa é que ela acha que não aconteceu com ela. Só que quando a gente lê o que aconteceu com ela, a gente vê a todo momento em que ela não estava confortável com aquilo. Então é bem ruim de ler por conta disso. Porém, ela adulta, ou depois que passava situações, ela achava que ela tinha gostado, ela achava que ela foi... Em alguns momentos ela cita que ela foi violentada, mas daí ela já se redime dizendo, mas não desse jeito, não dessa forma. Teve um momento que ela disse que ela foi estuprada por um professor, mas ela fala, não estupro, estupro. Mas então o que seria um estupro, sabe? Porque ela queria, mas por que então ela usou essa palavra? Ela não consegue inteiramente dar nome aos bois, digamos assim, porque até como ela fala com a psicóloga dela em um momento que me tocou muito, que ela precisa que aquilo seja uma história de amor, porque ela perdeu tanto tempo da vida dela com aquilo, tudo isso que aconteceu com ela marcou tanto ela, mas tanto, foi tão horrível, que talvez a única forma de ela conseguir conviver com o que aconteceu com ela é pensando que ela não foi uma vítima, porque dá muito trabalho ela imaginar e é muito forte ela pensar que ela foi uma vítima. E por último, assim, também ressaltando, é que o Strane, ele passa muita pouca coisa pra ele não tem muita coisa, assim, que sobra pra ele. Então, faz muito parar pra pensar o papel da denúncia. Porque, no caso, garotas que denunciavam, ou às vezes chegavam a comentar na escola o que estava acontecendo, era tudo muito vedado. Era muito... Mas ele é um professor de confiança, ele é um professor renomado, ele jamais faria isso. Ele também já sabia um jeito de falar. Ele já estava arquitetando tudo e vocês que forem ler, vocês vão entender o porquê, porque é explicado na história. E às vezes é tão fácil cobrar dessas garotas contarem o que está acontecendo, mas será que a palavra dela seria o suficiente? No caso da Vanessa, num colégio interno, onde só ela e o professor viveram aquilo, no caso. Será que sem nenhuma testemunha que ninguém tenha visto, será que se ela chegasse e contasse o que aconteceu, as pessoas iriam simplesmente acreditar porque ela estava falando? A palavra de uma, às vezes, criança, uma adolescente bobinha, meio apaixonada contra um professor? Será que as pessoas não iriam ver como ela tinha tanto medo, que adolescentes são loucos e fazem qualquer coisa para chamar atenção? E é esse perigo estando em todo lugar, onde você menos espera, porque relativamente não era para estar num colégio, ela estava indo para a escola, ela não estava fazendo nada além disso. É como se só o fato dela existir fosse motivo suficiente para ele fazer isso com ela. Não faz sentido, sabe? Isso que dá muita raiva. E por fim, a mensagem que eu quero deixar é que não romantize esse livro. Mas não de jeito nenhum, gente, porque ele é um pedófilo. Ele tem claras ações de pedófilo, ele se excita com coisas de criança, com roupas de criança que ela usa, com o quarto dela decorado de criança. Toda vez que ela tenta ser madura o suficiente, ou conforme ela tá crescendo, ele se sente decepcionado, porque ela está cada vez mais com jeito de mulher. Como que dá pra romantizar um cara que diz isso, que sente isso, que faz ela chamar ele de papaizinho, da Lolita pra ela ler? Ele é totalmente fora do sério. Não dá pra ver romance nessa história. E esse é o maior recado que eu quero deixar, porque me preocupa muito pessoas lerem e achar que isso é normal.
E a autora soube passar de uma forma muito intensa, muito detalhada, muito incômoda, não cômoda, incômoda, fazendo com que a gente se pergunte, se assuste, se espante, que tenha raiva e um misto de emoções, justamente para ver que isso aqui não é bonito, isso aqui não deve acontecer e que cada vez mais nós devemos dar voz para as vítimas. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigada. Se gostou, dá like, já sabe, se inscreve no canal. Eu quis fazer um vídeo um pouco mais sério, não com muitas brincadeiras, porque não tinha espaço para isso nessa resenha. E é isso, vocês já sabem tudo que eu costumo falar. Me siga no Instagram, no Twitter, me adicione no Scooby. E até o próximo vídeo com um livro, eu acho que um pouco mais leve, mas mesmo assim esse é muito necessário. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!